Próxima questão, questão de número 95 da prova azul do Enem de 2022, questãozinha de um trem que vocês gostam muito, ó. Regra da mão direita. Regra da mão direita envolvente, né? Regra universal. Em qualquer lugar do mundo que você chega, mete o dedão e faz assim, ó. Todo mundo sabe o que você tá querendo. Todo mundo sabe que você tá doido, que você tá doida para achar a direção e o sentido do campo magnético gerado por uma corrente, tá? Todo mundo sabe. Então vamos lá, regra da mão direita e bússolas, essa questão. Habilidade 21. Utilizar as leis físicas e ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e ou do eletromagnetismo, beleza? Ei, tudo bom? Prof. Breno aqui, seu professor de física na internet, e eu tô passando aqui só pra te contar que esse vídeo ele é um corte de uma live que eu fiz corrigindo a prova inteira do Enem, ok? E eu fiz a correção em ordem crescente de dificuldade, então acompanha aí o vídeo, entende bonitinho, a gente vai falar das habilidades, das competências, do nível de dificuldade, do TRI e da questão, e curte o resto da playlist também que tem todas as questões da mais fácil até a mais difícil. Tchau, tchau, bom proveito, bons estudos. Dificuldade 665,71 e é uma questão tão batida, mas essa daqui entra numa daquelas questões que a gente já discutiu aqui nas lives, que são aquelas questões fáceis, porém improváveis. Isso aqui é muito fácil de resolver, é muito batido, mas como nunca tinha caído no Enem, vai ter muita gente que tem dificuldade, tá? Enunciado. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão. Beleza, né? Então é identificar as posições das bússolas, tá? Olha para as alternativas, né? Tá com os polos pretinho tudo para fora, aqui os polos pretinho tudo para dentro, né? Aqui tá tudo apontando para uma mesma direção. Beleza. Ok, vamos lá. Vamos lá. O físico Hans Christian Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. Beleza. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzido corrente elétrica. A figura mostra um fio percorrido por uma corrente elétrica e constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola, tá? Beleza, aqui o fio, ó, corrente elétrica dando aquela percorrida aqui para cima, né? Ok? Coisa chique, coisa linda. Sucesso. Ok, né? E aí você tem os pontos aqui num fiozinho ao redor, tá? Ô, gente, inclusive lá no CDF, quem é aluno, tem uns videozinhos bonitinhos até mostrando, né, os experimentos dos campos magnéticos, tá? Ô, Aline, quem estuda para um nível acima do Enem acerta tranquilo, tranquilo, sem dificuldade. E aí lembra, tá? O polo norte aqui, ó, é a parte pretinha, beleza? Então, o que a gente precisa saber? Para onde que está o campo magnético, né? O que você tem que lembrar? Da regra da mão direita envolvente, ó. Aqui está o fio, dedão na corrente, palma da mão virada para o fio, movimento envolvente, né? Dedão na corrente faz o movimento envolvente para achar o sentido do campo magnético. Você vai pegar a sua canetinha na hora da prova, vai pôr ela lá na direção do fio, palminha da mão para ela, dedão na corrente e vai fazer um movimento envolvente. E aí, qual que é a lógica da bússola para quem não lembra, beleza? Sempre que você pega aqui uma bússola, tá? E coloca ela dentro de um campo magnético, o que que acontece, beleza? Vou colocar ela numa posição qualquer aqui, ó, tá? Sempre que você coloca a bússola aqui dentro do campo magnético, você vai ter uma força magnética puxando o polo norte para o lado de lá e uma força magnética puxando o polo sul para o lado de cá. Por quê, Breno? Porque se as linhas de campo estão para a esquerda, né? É porque desse lado tem um polo norte e desse lado tem um polo sul. Beleza? A consequência disso daqui é que vai rolar uma rotação nessa minha bússola. Por causa dessa força magnética, ela vai sofrer um torque magnético. E aí a minha bússola, ela sempre se alinha com o campo magnético. Sacou? Para onde estiver apontando em um certo ponto o vetor campo magnético, a bússola sempre vai ficar paralelinha a ele. Paralelinha a ele. Essa é a regra. Ou seja, quando você aplicar a regra da mão direita envolvente aqui,
Você vai achar que o campo magnético vai estar rodeando o fio nesse sentido aqui, ó. Né? Nesse ponto, o campo magnético vai estar para cá, ó, sempre tangenciando as linhas de campo. Nesse ponto vai estar para cá, nesse ponto vai estar para cá. Aí você vai desenhar a bússola em cima desse vetor campo magnético. A safada da bússola deita em cima do vetor campo magnético. Beleza? Sempre com o polo norte apontando junto com o campo magnético. Vai ficar assim, ó. Ok? Olha que bonitinho o desenho. Aí tem que olhar em qual das alternativas que tem exatamente esse desenho daqui, tá? Isso daqui vai estar na letra D de danadinha. Show? Letra D. Gente, quantidade de acerto dessa questão: 28%. 28%. E aí, espero que você tenha gostado da correção. Essa questãozinha é muito bacana, tá? E se você quiser ver qual foi a próxima questão mais difícil que essa na prova desse ano, o link tá aqui em cima para você. E aqui do lado tem um outro vídeo também te ensinando a organizar os seus estudos em física, beleza? E se você quiser conhecer mais o meu trabalho e estudar comigo, o link tá aqui embaixo na descrição.